Brasil Cidadão. Sempre trazendo notícias da atualidade do Brasil e do mundo. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scari e começa agora o Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor com a co-apresentação do jornalista Franklin Valverde. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia a você que está em sintonia com o Brasil Cidadão. Nesta terça-feira, qual é o destaque da semana no país? Olha, Joel, o destaque da semana continua sendo o destaque da semana passada, né, que é a efetivação da CPI, né, da Covid, lá no Senado. Todo mundo esperava que ela começasse a trabalhar efetivamente na semana passada, mas as movimentações da equipe do governo federal para tentar tumultuar deram efeito e ela ainda não começou a deslanchar. Esperamos que nessa semana ela efetivamente comece a trabalhar. A gente sabe que é uma bomba que vai estourar no governo, né? A gente só não tem ideia ainda de qual que será a dimensão do estrago que isso vai causar. O tema do programa de hoje, Frank, é instituições e a democracia na pandemia. De acordo com o relatório Variações da Democracia, realizado pela instituição sueca do mesmo nome, o Brasil é o quarto país que mais se afastou da democracia em 2020, em um ranking com mais de 200 países. Para refletir sobre o assunto, nós vamos conversar com Silvio Catiabava, que é diretor e editor-chefe do Le Monde Diplomatique Brasil. A Daniela Mussi, professora do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Você vai conferir também as notícias do mundo com a repórter Ana Paula Loureiro, da Rádio ONU, direto de Nova York. E os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor, com a repórter Isabela Alves. Bom dia, Silvio. Seja muito bem-vindo ao Brasil Cidadão. Bom dia, Joel. Um prazer estar aqui com vocês. Daniela, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, um prazer enorme. Obrigada pelo convite. No mês passado, o Senado abriu uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para apurar as responsabilidades do presidente Jair Bolsonaro na pandemia. Inicialmente, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, havia ignorado a petição de mais de um terço dos senadores pela abertura da investigação. Até que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou que a CPI fosse aberta, uma vez que cumpre os requisitos constitucionais. A decisão contrariou Bolsonaro e seus aliados no parlamento, que conseguiram incluir a investigação de repasses federais a governadores e prefeitos nas investigações. Ainda falta definir a formação da CPI e quanto, de fato, ela começaria os trabalhos. Silvio, como é que você vê essa CPI do Senado? Ela realmente vai funcionar ou vai acontecer o histórico no país, no parlamento brasileiro, em relação à CPI, seja na Câmara ou no Senado, é de que a maior parte delas, e a gente olhando para o passado, não funcionaram. Você acha que essa funciona? Vai funcionar? Depende do que você espera que ela funcione, né? Porque nós estamos com uma quantidade que é inimaginável de pedidos de impeachment que não saem, não são postos em discussão, não tem início, né? Então, uma coisa é você pensar em instituições, a outra coisa é você pensar o jogo de poder, né, que está se demonstrando hoje cada vez mais, de quem controla essas instituições e quem contém, vamos dizer assim, a institucionalidade democrática para preservar os seus privilégios. Eu acho que a CPI, de qualquer maneira, vai ser um palanque muito importante para que a opinião pública venha a se apropriar das informações, das denúncias que ela envolve. Nós estamos num período extremamente sensível, a pandemia é a questão central da conjuntura, então a CPI vai estar sendo um alto-falante para a sociedade, né? De uma maioria que é crítica, vamos dizer assim, à política genocida do governo Bolsonaro, né? E que vai encontrar espaço para isso. CPI não decide nada, CPI é uma comissão que vai avaliar e montar um parecer sobre uma questão, essa sim encaminhada, então, ao Senado para que os senadores apreciem. Então, nós não temos decisões da CPI que nós venhamos a esperar. Nós vamos ter uma série de informações, de argumentos, de análises que podem
permitir que se faça um juízo a respeito, né? E, de fato, nós estamos com uma situação crítica. Internacionalmente é reconhecido que esse governo fez uma estratégia deliberada de ampliar a Covid na população. A Conectas, que é uma ONG que acompanha políticas públicas, também identificou e fez análise passo a passo, né, dessa estratégia, que é uma loucura você falar isso, mas enfim, né, de ampliar a contaminação da Covid, né, pela população. Quer dizer, o Bolsonaro não vai assim andando sem a máscara e cumprimentando todo mundo à toa. Ele faz isso intencionalmente, né, para falar assim: vamos voltar ao trabalho, não vamos ficar em casa, e o mundo que aguente as mortes que isso pode provocar. Daniela, eu queria te ouvir. Parte da imprensa diz que essa CPI é inoportuna, ela devia ser feita depois que nós resolvemos os problemas causados pela pandemia, como, por exemplo, a compra de vacinação e a união da sociedade civil em relação ao combate a esse problema grave pelo que o país passa. Você acha oportuna essa CPI? Eu acho, bom dia. Eu acho que depende muito de como você enxerga a crise que o Brasil vive hoje, qual é o alcance dessa crise, né? Eu acho que se a CPI for entendida como a única estratégia de confronto com a política genocida, né, que esse governo tem levado a cabo, é evidente que ela é insuficiente, porque a CPI envolve um jogo de forças dentro do Congresso Nacional que não é só formado por opositores e adversários do Bolsonaro, mas por muitos aliados, inclusive aliados não explícitos, tácitos. Então, se a CPI for tomada como uma estratégia exclusiva de confronto com a política do governo federal para a pandemia, ela é insuficiente e ela pode provocar muitas ilusões de que haverá um confronto e um combate dessa política efetivo. Agora, a crise ela é muito mais ampla que isso. Então, a CPI combinada a outros processos que estão em curso, por exemplo, a investigação que agora foi federalizada, né, a partir da quebra do sigilo telefônico do Adriano da Nóbrega, com possíveis referências ao Bolsonaro, né, que o Intercept revelou esse fim de semana, né, da referência contida nos áudios, né, no telefone, nas conversas do ex-capitão da Polícia Militar morto num confronto muito esquisito com a polícia na Bahia, né? E que é associado à morte da Marielle Franco, assassinato da vereadora do PSOL em 2018, ali a coisa complica um pouco mais para o lado do Bolsonaro. De novo, se imaginar que essa investigação é a única coisa que pode acuar, né, esse governo, isso também poderá promover ilusões, porque essa é uma investigação que percorre a estrutura policial, que percorre a institucionalidade judiciária, que não é uma institucionalidade que ela só é comprometida com a justiça e com a investigação profunda. A gente já teve vários indícios de que também na institucionalidade judiciária, como no legislativo, você tem forças operando de apoio, né, político, forças auxiliares, né, ao governo federal. Então, mas ela é importante se enxergar a crise numa perspectiva mais abrangente. E colocaria ainda dois elementos, né, a pressão internacional, que é sanitária, e agora, mais recentemente, né, na cúpula dos países do G20, né, também se mostrou ambiental, né, uma crise uma pressão que se coloca sobre a questão da emissão de carbono, né, e o Brasil está em foco nessa questão, né, do quanto se contribui a partir da nossa realidade nacional para uma destruição das forças dos recursos naturais no mundo. Mas a mesma coisa, se olhar para a pressão internacional como uma coisa individual que daria conta de resolver nossos problemas e pressionar o governo a uma outra política, isso também é insuficiente, porque a gente tem no governo federal, no Ministério do Meio Ambiente, uma figura que está desde o início da gestão Bolsonaro, que é o Ricardo Salles, é um ministro que está ali durando
e é abertamente vinculado aos interesses mais nefastos em relação à exploração predatória dos nossos recursos naturais, particularmente na Amazônia, né? Um aliado de primeira hora do madeireiro e da circulação de madeira ilegal no país. Mas a pressão internacional tem que cumprir no papel. A eleição do Biden nos Estados Unidos cumpre um papel de pressionar o governo, de enfraquecer o avanço das políticas antiambientais, né, desse governo. E o último elemento, só para concluir, que eu acho que põe esse todo, é que a gente tem uma econômica brutal no Brasil hoje. E ela não é uma crise só de desemprego, não é só um problema de falta de emprego, é um problema que, em muitos lugares, ele assume um contorno de segurança alimentar, de fome, né? Então, isso também coloca um outro elemento na disputa, que é a indignação, a revolta popular, né, na política, na disputa no sentido amplo. Então, eu acho que a CPI ela é oportuna se ela for enxergada num contexto mais geral de pressão sobre esse governo, mas ela pode, lógico, né, nas brigas palacianas e parlamentares, ela pode também ser sinônimo de acúmulo de forças para o Bolsonaro entre alguns setores do Congresso. Falando em pressão, Silvio, o campo progressista foi muito criticado durante a pandemia, né? Ele não apresentou sugestões, né, em relação a esse governo. Você citou aí alguns pedidos de impeachment do Bolsonaro, mas ficou nisso, né? A gente sabe que há um limite para essa pressão. Antigamente a população ia para as ruas, hoje com o isolamento social inibe esse tipo de manifestação, mas nós temos aí as redes sociais. Como é que você vê, nesse momento, o campo progressista em relação a essa crise profunda que o país vive? Olha, Joel, essa questão é super complicada, viu? Porque, de fato, quer dizer, esse campo progressista eu entendo que está um pouco paralisado. Ele tem um olhar para trás, ele quer recuperar uma situação de uma democracia que já era muito precária, né? E acha que o que nós precisamos é superar o governo do Bolsonaro, mas não diz como, né? Quer dizer, nós não sabemos qual é a alternativa para chegar às eleições de 22, né? E nós não sabemos qual é o programa que esse setor de esquerda progressista, né, está defendendo. Hoje em dia nós temos uma avaliação de que o período, vamos dizer assim, dos governos Lula, da época que houve um comprometimento maior com a questão social, em que se reduziu a pobreza, o desemprego praticamente sumiu. Quer dizer, foi um governo muito bom, mas foi um governo, vamos chamar assim, liberal-democrata, né? Respeitando a lógica do neoliberalismo, os interesses das grandes empresas e também atendendo um pouco as demandas do social, né? Esse desenho do governo liberal-democrata não é mais possível na nossa conjuntura. Olha a votação que teve o PSDB nas últimas eleições, olha a votação que teve o PT nas últimas eleições, estou falando das eleições municipais aqui de São Paulo, né? Eles tiveram, vamos dizer assim, um período importante da época em que vigorava uma negociação, um pacto, um projeto mais social-democrata de governar, mas agora esse cenário mudou. Nós não temos mais a possibilidade da volta a essa democracia. Hoje, as grandes corporações estão mandando nos governos no plano mundial, né? E isso não é diferente no Brasil. Se você pegar os jornais de hoje, dessa semana, você vai ver que houve um desempenho muito bom das grandes empresas em termos de lucratividade. A própria Goldman Sachs, que é um banco internacional muito agressivo, ele avalia que o lucro dos bancos brasileiros vai aumentar 34% nesse trimestre. O lucro vai aumentar 34%. Um período recessivo de desemprego, de fome, né? Então, eu acho que a gente precisava juntar de novo a economia e a política. Porque hoje em dia, o que o neoliberalismo faz é separar as coisas, como se a política não orientasse a economia. Veja aí a questão da autonomia do Banco Central, essas coisas. Não é verdade, quer dizer,
A política orienta a economia, né? E hoje você vê esses balanços positivos por causa das políticas de governo também, quer dizer. Então, as instituições, eu diria que são precárias do ponto de vista do funcionamento da defesa de direitos, mas muito efetiva do ponto de vista de viabilizar essa alta lucratividade das grandes corporações, né? Isso quer dizer muita coisa. Isso quer dizer que nós temos uma estrutura hierárquica, vertical, centralista, autoritária, né? Que é a democracia que nós herdamos das nossas elites, né? Quem que desenhou as instituições foram os setores do poder. E você não vai encontrar pobre no parlamento, você não vai encontrar muito poucas mulheres, muito poucos negros, para mostrar que essas instituições elas servem para que a elite governe, e não para que seja contemplada a defesa da maioria. Muito bem. Vamos agora ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria Covid-19 continua interrompendo serviços essenciais de saúde em 90% dos países. A Ana Paula Loureiro, de Nova York, tem as informações. A Organização Mundial da Saúde, OMS, revela que após um ano de pandemia, 9 em cada 10 países membros da agência ainda lutam com interrupções no setor. Em 2020, em média, cerca de metade dos serviços essenciais de saúde foram interrompidos. No primeiro trimestre de 2021, no entanto, pouco mais de um terço dos serviços sofria mudanças causadas pela crise. Muitos países intensificaram informações sobre mudanças na prestação de serviços e a melhor maneira de obter cuidados de saúde com segurança, além de fazer uma triagem das necessidades mais urgentes. Mais da metade dos membros da OMS afirmam ter recrutado mais pessoal, reencaminhado pacientes a outras instalações e utilizado métodos alternativos como os serviços domiciliares, receitas médicas para vários meses e telemedicina. O diretor-geral da agência, Tedros Ghebreyesus, disse que é encorajador ver que os países estão começando a reconstruir seus serviços essenciais de saúde, mas ainda há muito a ser feito. Para Tedros, a pesquisa destaca a necessidade de aumentar esforços, fechar lacunas e fortalecer serviços. Ele diz que é especialmente importante acompanhar os países que já tinham dificuldades antes da pandemia. Para cerca de 66% dos países, razões relacionadas à força de trabalho são as principais causas das interrupções. As cadeias de suprimentos também continuam afetadas em quase um terço das nações. A comunicação também precisa melhorar. Mais da metade dos países sofreram interrupções porque os pacientes ficaram desconfiados de procurar atendimento e tiveram medo de contaminação. Ao mesmo tempo, 43% dos Estados-membros destacam questões financeiras como a principal causa de dificuldades. Como resultado, milhões de pessoas ainda estão perdendo serviços de saúde vitais. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro. Continuamos com o Brasil Cidadão, programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje estamos falando sobre as instituições e a democracia na pandemia, com o Silvio Catiababa, diretor e editor-chefe do Le Monde Diplomatique Brasil, e a professora Daniela Mussi, que é professora do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Frank Valverde, você tem uma enquete para falar, você tem da página nova do Observatório, você tem muita informação. Vamos contar para os nossos ouvintes? É verdade. Durante o programa, vou dar uma série de informações a respeito do Observatório. Eu começo agora com o número do nosso WhatsApp, que é um canal aberto com todos e todas, aberto para receber sugestões de pauta, sugestões de matérias, receber críticas e também elogios. Quem quiser elogiar o programa, por favor, também esteja à vontade. Nós também gostamos de ouvir elogios. E eu peço que vocês anotem o número do nosso WhatsApp, prefixo 11 aqui de São Paulo. É o 988512317. Repito, 11 988512317. E nós do Observatório do Terceiro Setor costumamos fazer enquetes
a respeito dos programas que nós vamos apresentar. E a enquete do programa de hoje é a seguinte: você acredita que a democracia brasileira está em crise? E olha só o resultado, 93% das pessoas disseram que sim, que a nossa democracia está em crise, contra 7% que disseram que não, né? Enfim, eu acho até que esse número está baixo, hein, em relação se a nossa democracia está em crise. Mas, enfim, 93% já é um número bastante elevado. E eu queria aproveitar, frente a esse resultado dessa enquete, fazer uma pergunta tanto para o Silvio como para a Daniela. Eu lembro que há uns anos atrás saiu este livrinho aqui, ó, Guerras Híbridas, né? Guerras Híbridas, né? Do Andrew Korbiko, não sei se a pronúncia está correta do nome, enfim, mas é Korbiko. Que saiu pela editora Expressão Popular. E nesse livro mostra, né, que as guerras hoje são feitas de uma forma diferente, né? Elas são feitas mais ou menos com quinta coluna, ou seja, o pessoal instala uma realidade nos países, começa a manipular essa realidade e aí começa a alterar o curso da história que deveria seguir de uma outra maneira. Foi assim com a Primavera Árabe, enfim, com uma série de outros movimentos espalhados pelo mundo. Na Rússia, né, o pessoal conseguiu brecar a tempo e lá não tiveram muito sucesso nessas manifestações. Aqui no Brasil, o governo federal, que aí está, mostra-se que a estratégia foi bem sucedida, pelo menos na minha visão. Eu queria colocar essa questão tanto para o Silvio como para a Daniela. Eles concordam que, na verdade, o que a gente está vivendo hoje no Brasil, de uma certa forma, não é uma face dessa chamada guerra híbrida? Daniela. É uma excelente questão e eu acho ela bem difícil de responder, porque eu acho que a gente tem a guerra híbrida sem que a guerra tradicional não tenha sido superada, né? Porque às vezes a gente dá a entender, quando a gente fala de guerra híbrida, que a gente estaria num outro momento da dinâmica de ocupação militar e do genocídio dos povos oprimidos, das populações mais vulneráveis, que não envolvesse centralmente a repressão e a perseguição de opositores e o assassinato. E o que a gente tem visto é que essa modalidade mais tradicional de guerra ela não foi abandonada. Ela foi complementada, né, pelo uso da tecnologia digital, né? Ela foi complementada pelas redes de informação paralelas, né, por esse processo de conformação de dinâmicas de comunicação ultra polarizantes, né, no qual você não consegue sair se você se aglutina e conforma uma opinião dentro de uma rede desse tipo, é muito difícil você se deslocar para fora, né, cria um certo dogmatismo na visão, né, você só enxerga aquilo na ótica que está ali colocada por quem promove esse ritmo comunicacional, e à medida em que a divergência chega, você opera reconduzindo dentro daquele todo dogmático a explicação do que vem de fora, né? E isso também não chega a ser exatamente novo, né? Dogmatismo é uma prática antiga da política, essa militarização da própria militância, da própria atividade política, né? Eu acho que isso tem sido feito de forma mais intensa com a tecnologia. É um movimento que é difícil se deslocar para fora dele. Virou um terreno meio inevitável da política, essa polarização. Então, eu acho que o livro do Korbiko, né, se não me engano, o nome do autor é Andrew Korbiko. Ele é Andrew Korbiko, é russo. Ele é uma contribuição interessante. A universidade e a ciência política, em particular, tem se aberto mais, né, para esses temas, né? Não eram temas tão investigados, para você ver como também na universidade a gente estava, de certa forma, um pouco restrito no nosso olhar, né? A gente ia restringindo a pesquisa, pelo menos na ciência política, às instituições, a uma normalidade institucional, regulando e analisando aspectos dessa normalidade por meio das pesquisas. E agora não, agora tudo isso foi por terra e os objetos de pesquisa começaram a se diversificar, entre eles tem crescido muito a pesquisa
desses públicos, né, ou que a gente pode chamar de contrapúblicos culturais por meio da tecnologia. Então, acho que esse é um campo em amplo desenvolvimento, com muitas perguntas, muitas dúvidas e poucas certezas, né, atualmente. Silvio. Olha, eu quero me somar primeiro às reflexões da Daniela. É um prazer ouvi-la aqui. Vou ver se eu continuo esse argumento, né? Eu penso que nós, sim, estamos vivendo um novo período, né? É um novo período onde, por exemplo, a questão da manipulação da informação é uma questão central. E para nós aqui, da comunicação, isso também é mais importante ainda, onde você tem uma rede tecnológica que está assumindo um papel político que a gente não tinha antes. Quer dizer, eu estou falando das redes sociais, estou falando do quanto essa máquina, que muitos identificam, por exemplo, no caso do governo Bolsonaro, com o gabinete do ódio, né, é a invenção pura e simples de mentiras que são veiculadas como se fossem verdade numa rede de conexões que tem não só um local central, que dizem que é o gabinete do ódio, que está lá no Planalto, e elementos de reprodução, como o gabinete de deputados do PSL pelo Brasil, e milhares de robôs que se fazem passar por gente, né, para poder ir convencendo as pessoas daqueles absurdos, né? Por exemplo, eu ouvi outro dia que abaixo a ditadura. Eu falei, mas que ditadura? Ah, a ditadura que impede que a gente vá aos cultos das igrejas. Quer dizer, você veja como se manipula a informação, né, de tal maneira que você acaba tendo um respaldo de um argumento democrático, abaixo a ditadura, né, para enfrentar uma decisão governamental que tem tudo a ver com enfrentar a pandemia, né? Então tem essa questão das fake news, que é uma questão tremendamente importante hoje em dia, que não só altera resultados eleitorais, mas vai criando essa polarização que a Daniela se refere. Eu não acho que, por exemplo, os setores progressistas fazem polarização qualquer. Eles buscam a conciliação, buscam a negociação, buscam o entendimento. Quer dizer, essa polarização vem da extrema-direita, né, e usa as redes sociais. A outra questão que eu queria colocar é o que aconteceu com a Lava Jato, que também faz parte dessa guerra híbrida, né, através do uso das leis, do julgamento. Hoje já se sabe que o Sérgio Moro foi extremamente parcial, né, e político na sua intervenção. Ele queria afastar o PT, ele queria afastar e conseguiu afastar o Lula das eleições de 2018, né? Mas mais do que isso, eu queria observar que, por exemplo, houve o desmonte das empresas de obras públicas brasileiras, das grandes empresas. Houve a quebra, vamos dizer assim, da indústria naval, que dependia, né, das encomendas da Petrobras, principalmente. Houve o desmembramento da Petrobras. Hoje, o pré-sal está na mão das multinacionais do petróleo. Saiu, não deixou de ser uma riqueza nacional, passou a ser explorado pelas agências internacionais, pelas grandes petroleiras. Quer dizer, isso não tem nada a ver com medidas judiciais, porque você tem que penalizar, processar, eventualmente prender pessoas, não empresas. E nessa guerra comercial que está dentro dessa guerra híbrida, né, a gente começa a identificar o dedo, não só o dedo, a mão, né, dos Estados Unidos, né, na destruição dessas grandes companhias brasileiras que faziam disputa com eles. Agora, aqui no Brasil, até licitações públicas é permitido que o capital internacional participe. Então, o que você está vendo é um resultado de uma guerra híbrida. Uma guerra que mexe com as mentes e uma guerra que vai destruindo a capacidade de autonomia do nosso país. É verdade, Silvio. A Daniela fez uma autocrítica da academia, nós devemos fazer também do jornalismo brasileiro, né? Nós somos
muito responsáveis pela essa crise brasileira. Por exemplo, você falou em fake news. Na semana passada, uma jornalista que já está no mercado há muitos anos, divulga uma notícia de que o Lula e o Supremo queriam matar o Bolsonaro. Olha esses absurdos que hoje, em vez de nós discutirmos o que é substantivo no país, a gente fica debruçado, e a população, né, consome essas informações. Siga o Observatório Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo sobre direitos humanos, causas e projetos sociais. No Instagram é @Observatório Terceiro Setor, no Facebook, facebook.com/Observatório Terceiro Setor. Nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do YouTube do Observatório. Lá também você encontra lives, entrevistas e quadros de como você sabia e você conhece, que mostram aspectos ignorados da história brasileira e refletem sobre a nossa sociedade. Basta buscar por Observatório 3 em numeral, setor. Repetindo, Observatório 3, numeral, setor. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, disse que o judiciário preencheu um vácuo de liderança no combate à pandemia diante de um governo federal omisso para enfrentar a crise sanitária. Em um evento virtual, promovido pela TV Conjur, segundo o ministro, enquanto outros países concentraram a responsabilidade pela pandemia no Poder Executivo, isso não ocorreu no Brasil, levando o país a um cenário em que muitas questões se mostram conflituosas na administração da crise. Exemplo dos embates entre o presidente Jair Bolsonaro e governadores do Estado. Daniela, como é que você vê? Você concorda que esse vácuo que o Supremo Tribunal Federal preencheu em relação ao país, mostra uma atuação, digamos, dinâmica do Poder Judiciário no país, ou existe aí uma certa linha? É um exagero, exatamente. Eu ia falar liniense, mas um exagero do ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que é uma declaração exagerada. Porque se de fato o judiciário, e especialmente o STF, tivesse cumprido esse papel, nós teríamos as vacinas ano passado, quando houve a oportunidade de realizar essa compra e o governo não encaminhou isso, né? Então, houve uma coisa... E a suspeição do Lula teria acontecido uns 3, 4 anos atrás também, né? Se tivesse funcionado. A suspeição do Lula, o STF, ele se moveu, né? É fato que o tribunal, ele se moveu e o resultado está na suspeição do Moro, tardia, né? E nessa revisão de postura da própria casa, né? Em relação a períodos anteriores, mas aí dizer que ocupou o vácuo no combate à pandemia, eu acho que não. Eu acho que não, porque isso não se mostra nos fatos, né? Isso é uma autopropaganda. Daniela, curto e grosso, as instituições estão funcionando adequadamente na pandemia? Não, claro que não estão funcionando adequadamente, o que não significa que elas não estão funcionando de alguma forma, né? Para alguém, elas operam, né? Eu acho que a gente tende a achar que a crise política é um momento de estagnação em que ninguém consegue fazer nada. E a crise política, ela pode não ser isso. Ela pode significar o oposto disso, né? Um funcionamento super expandido, né? Intensivo, institucional, que justamente por operar nesse ritmo, em descolamento com a sociedade civil, vai produzindo a crise, porque a crise é isso, né? A crise é o descolamento da sociedade política em relação à sociedade civil, a alienação dessas duas partes, né? Então, a sociedade política que se aliena, ela não é necessariamente uma sociedade política parada, ela pode ser simplesmente uma sociedade política funcionando ativamente em interesse próprio, né? Como, aliás, o judiciário é campeão de produzir decisões para si mesmo, né? Favorecimento do salário, dos benefícios, dos auxílios. É um poder político dentro da sociedade política, né? Um poder específico, uma instituição no interior da sociedade política que produz muito essa dinâmica autocentrada, né? Então, eu acho que é exagerado no sentido do impacto que as decisões do judiciário têm,
E acho que é exagerado no processo, no histórico que o STF tem, não só durante os últimos anos, mas indo até um pouco mais além, né? Como uma instituição que conserva muito mais do que transforma, muito mais do que muda as dinâmicas sociais no país. Então, acho que é isso que eu teria a comentar a respeito dessa declaração. Eu queria ouvir você, Silvia, a respeito da declaração do ministro Alexandre de Moraes. E mais, como você olha o funcionamento das nossas instituições durante a pandemia? Estão funcionando adequadamente? A gente sabe que estão sempre a serviço de um grupo, né, de uma faixa muito reduzida da população. Mas eles deram uma resposta, enfim, adequada para esse momento da crise ou não? Difícil responder isso, Joel. Em primeiro lugar, eu queria salientar que o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, já tem 6 pedidos de impeachment sobre ele, principalmente por conta da base bolsonarista, que está encaminhando, né, a ideia de afastá-lo porque ele está atrapalhando o governo Bolsonaro. E é assim com todos aqueles que fazem alguma crítica ao governo Bolsonaro, né? O governo Bolsonaro está destruindo as instituições, né? Não é só o IBGE que não vai fazer o censo agora, ou a Funbil, ou, enfim, quer dizer, todos os mecanismos de regulação democrática, né? E nessas crises, em geral, o que sobra como, vamos dizer assim, referências mais estratégicas, vamos dizer assim, né, das instituições, é o judiciário e a igreja, nas principais crises, né? Você mobiliza pela fé as pessoas, né? E como o parlamento eventualmente não está funcionando como devia, as coisas se judicializam, a política entra no judiciário porque não foi capaz, né, de operar no Congresso, que é uma representação das diferentes, vamos dizer assim, dos diferentes setores da sociedade, ainda que o nosso Congresso seja um Congresso muito de elite, né? Nós não temos uma representação importante de pobres, nós não temos uma representação importante, eu estou falando dos sindicatos, das associações, dos movimentos sociais, não é? Quer dizer, nós não temos. Agora tem as bancadas ativistas que estão começando a tentar furar isso, mas a estrutura, né, são brancos, homens, hétero, né, machistas e autoritários, porque estão defendendo de família, né? E das famílias, e de família. De famílias, filho, oligarquias. O neto. Exato. Os Sarney, os Calheiros, os Gomes, né? Quer dizer, que são os antigos coronéis que vão reproduzindo, vamos dizer assim, essa dominância de territórios que vem desde a herança colonial, né? Então, as instituições estão funcionando? Estão funcionando para quem? Para beneficiar as elites, né? E, como a Daniela falou, estão cada vez mais distantes dos interesses e das aspirações da maioria. É aí que nós temos essa dissensão, esse ato, essa quebra, essa ruptura. A política, o orçamento já explica isso. Inventaram o teto do gasto social, foram o grande capital, né? Quer dizer, para poder restringir o dinheiro que ia para o social, né? E agora não puderam nem colocar orçamento para combater a pandemia no orçamento, porque o teto do gasto social impedia. Você veja como são conexões que vão se estabelecendo. Não tem dinheiro em 2021 para combater a pandemia no Brasil, que é a principal catástrofe que nós estamos vivendo, porque o teto do gasto social imposto por essa elite não permite que se destinem novos recursos para o combate à pandemia. Então, você veja, as instituições funcionam para alguns, mas não funcionam hoje em dia para a maioria. E isso se expressa também na votação, né? Quer dizer, o número de abstenções, de gente que se recusa a votar, o prestígio dos partidos políticos, que está lá embaixo,
né? Mostra essa crise. Frank Valverde, eu quero te ouvir. Agora sim, você vai falar da página, fazer uma chamada, vai contar sobre o Observatório em Movimento. Enfim, Franklin. É verdade. Aliás, o Observatório em Movimento eu falo um pouquinho depois, mais para o final do programa e da nossa página. O que eu quero destacar agora, Joel, que é tanta coisa, mas é bastante importante também. Eu quero falar sobre os destaques do Observatório do Terceiro Setor na sua página, no seu site, né? E a matéria mais lida, nós temos aqui no nosso site, é 10 dicas de como captar recursos no terceiro setor, né? Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo de crise, né? O terceiro setor também está sentindo de perto e na pele essa crise. Essas dicas acho que podem ajudar a como você captar recursos, né? Então eu convido que as pessoas entrem no nosso site e verifiquem. Lá tem, entre essas 10 dicas, não vou falar das 10, mas tem, por exemplo, o planejamento. É fundamental que você faça um planejamento para você atuar, que você esteja atento aos editais, né? Porque tem uma série de editais acontecendo aí, e você participando desses editais, você pode captar recursos, né? Ganhando, claro, o edital, né? Mas é uma fonte que você... A transparência é uma delas, Frank? Também, né? Também é importante. Você fundamental para as organizações. Você tem que ser transparente, que é uma forma de você captar os recursos, né? As pessoas veem que você é uma instituição séria, né? E acabam aportando recursos para a sua instituição. Financiamento coletivo é uma outra forma, entrar em campanhas de doação, realizar eventos. As notas fiscais também, você fazer com que as pessoas doem através das notas fiscais é uma outra forma. Trabalhar doações individuais, enfim, é uma série de dicas, né, que são 10 no total, que as pessoas vão encontrar lá, que você que está no terceiro setor, você que trabalha com o terceiro setor, pode encontrar formas de tentar contornar um pouco esse momento pandêmico que nós estamos vivendo, que é uma tragédia para todo o mundo, não só para o Brasil. Mas aqui, em função até do que a Daniela e o Silvio estão falando hoje, né, desse desgoverno, está um pouco mais grave do que em boa parte do mundo, Joel. Muito bem. Eu queria ouvir dos nossos dois convidados o funcionamento da Procuradoria-Geral da República. Em janeiro, a PGR, em comunicado oficial, afirmava que seria de responsabilidade do Congresso Nacional a investigação de integrantes da cúpula dos 3 poderes por eventuais ilícitos no combate à Covid-19. Na época, o governo já vinha sendo cobrado pela situação do estado do Amazonas, com investigações também no Ministério Público Federal, no Tribunal de Contas. Representantes do governo buscavam minimizar o desgaste atual, mas não conseguiram. E aí tem uma declaração mesmo do ministro Walter Braga Neto, da Defesa, que afirmou que o Brasil precisa estar unido contra qualquer iniciativa de desestabilização institucional e que é preciso respeitar o projeto escolhido pela maioria dos brasileiros para governar o país. A primeira pergunta é: funcionamento da PGR, que foi importante em outros momentos, né, da nossa democracia, e das Forças Armadas, que parece que estavam muito juntas com o governo Bolsonaro e agora um deslocamento ou não. Vamos começar com você, Silvio, agora. Tá bom. Olha, o que o governo Bolsonaro está fazendo é controlando tudo que é possível nas outras instituições, né? Você veja, por exemplo, a questão da polícia militar, né? O Bolsonaro queria trocar o diretor-geral da Polícia Federal do Rio de Janeiro, porque é lá que correm os processos que implicam os seus filhos, né? Eventualmente implicam a ele também na relação com a morte da Marielle e tudo mais. E o funcionamento das milícias, né, também. E o funcionamento das milícias, né? E ele falou: olha, se eu não consigo trocar o diretor-geral, eu troco o ministro. Trocou o ministro, trocou o diretor-geral da Polícia Federal e trocou o diretor do Rio de Janeiro, né? E hoje os 3 estão alinhados com a vontade do Bolsonaro. Eu acho que acontece a mesma coisa com a PGR, a Procuradoria-Geral da República, né? Ela tem sido, vamos dizer assim, um bombeiro no caso das crises que se abrem para o governo Bolsonaro, né? Então está perdendo função também que devia ter, né? Que era esse sistema de balanço e de contrapressões
os americanos chamam check and balances, né? Em que você tem uma parte, vamos dizer assim, que é o Congresso, que fiscaliza o Executivo, e você tem um Judiciário, não é? Que não tem que se meter em tudo que tem, que é um assunto polêmico, porque ele obedece o ritual dos processos jurídicos. Não está acontecendo assim, né? A PGR está extrapolando demais as suas funções e está esvaziando a Procuradoria-Geral do seu perfil, da sua atribuição, da sua responsabilidade, né? E nós estamos vendo que o jogo é um jogo de poder, um jogo de controle dessas instituições, no caso, para preservar a família Bolsonaro, o clã, né, dos riscos de ir para a cadeia. Essa politização da PGR começou lá com a Lava Jato, né? Com os integrantes da Força Tarefa lá no Paraná. Sim. E em relação às Forças Armadas, Silvio? Então, é outra complicação, porque não acho que a gente possa, de alguma maneira, dizer assim, olha, os da ativa são bonzinhos, são legais, são democratas, né? E os das reservas, que estão no governo, são alinhados com o Bolsonaro e com o arbítrio. Porque, na verdade, o Exército está respaldando o governo todo desde o começo, né? Então, o que nós vemos é uma preocupante intromissão de militares na área do Executivo. Há dados que dizem que há mais de 6 mil militares lotados no Palácio do Planalto e nos ministérios. Não se sabe exatamente fazendo o quê, mas, enfim, estão lá, né? Quer dizer... E o Exército, na verdade, não podia estar ocupando esse espaço, a começar de candidatos a cargos eletivos que sejam militares. Em muitos países isso é proibido, porque os militares são uma força de garantia da institucionalidade, da Constituição. Eles não podem tomar parte nesse sentido, né, e defender, por exemplo, a liberdade de culto nas igrejas. Isso não é assunto dos militares. Então, começa o nosso equívoco democrático por permitir que militares se candidatem. E hoje em dia você tem deputados, você tem senadores, você tem vereadores que são militares. Não pode. É verdade. É um atributo essencial da natureza da democracia que os militares fiquem nos quartéis. São integrantes da bancada da bala. No Congresso Nacional. Frank, antes de ouvir a Daniela, eu quero te ouvir também, que você tem algumas informações. Exatamente. Agora sim chegou o momento de falar do Observatório em Movimento, né, que é uma campanha que nós estamos fazendo com a ideia de ouvir uma série de especialistas das mais variadas áreas do conhecimento para falar e dar dicas de como viver essa pandemia e também de como viver após pandemia, porque com certeza, depois dessa pandemia, o mundo não será o mesmo. Teremos que entender de que forma que nós temos que movimentar nesse novo mundo que vai surgir depois dessa pandemia. E eu tenho uma boa novidade para todos e todas, né? Este mês nós lançamos o Apoie o Terceiro Setor, que é uma ferramenta online de financiamento coletivo para organizações da sociedade civil, com projetos de diversas áreas. Saiba mais no apoie3setor.com.br. O 3, né, é numeral. Tá? Isso aí é bastante importante. E nos acompanhe em nossas redes sociais, facebook.com/observatório 3 setor, @observatório 3 setor no Instagram e youtube.com/observatório 3 setor. O 3 sempre em numeral. Joel, nós estamos já no final do programa, né? Nós já estamos próximo restando, acho que 10 minutos ou um pouco menos, talvez. E se fosse possível, né, eu gostaria de colocar uma questão para o Silvio e para a Daniela. O Silvio colocou... Segura ela um pouquinho, que eu tenho que perguntar para a Daniela sobre as Forças Armadas. Ô, Daniela, nós começamos o programa falando da CPI. Se a CPI realmente funcionar, uma das pessoas que será investigada, com certeza, é um general da ativa, Pazuello, pelo seu trabalho lá no Ministério da Saúde. Como é que você vê a posição das Forças Armadas em relação ao governo Bolsonaro e essa possibilidade de um general ser colocado no banco dos réus lá numa CPI? Eu concordo muito com o que o Silvio falou sobre essa relação exército-governo ser uma relação mais... que precisa ser vista de maneira mais geral, né? E não só nas brigas, nas
individuais, pontuais, né? Uma relação anterior, de certa forma, ela antecede o próprio Bolsonaro, porque o Exército tem um papel no impeachment, né? Ele cumpre um papel no processo todo que vai culminar no impeachment da Dilma e depois na prisão do Lula, né? Então há um movimento que antecede o próprio Bolsonaro de reorganização do poder político por cima e numa chave conservadora, né? E o Bolsonaro, ele é parte desse processo, né? Então ele não é ele que traz as Forças Armadas para dentro do governo, são as Forças Armadas com ele que compõem essa coalizão que ocupa desde o executivo, né, em toda a estrutura do governo, a nova institucionalidade na qual estamos entrando e, a meu ver, a passos largos durante a pandemia, né, porque existe uma forma de controle social da política que ela está ausente, que é a rua. Não tem rua na pandemia. Uma das últimas coisas importantes da política de rua que aconteceu no Brasil antes da pandemia foram os protestos contra os cortes na educação. Depois da pandemia, todo mundo em casa, o governo passou a régua, né, no investimento público da educação em todos os níveis, passou a régua na pesquisa científica, o censo foi inviabilizado. Então, uma série de medidas que elas custavam mais, elas se tornaram mais possíveis, né? Então, agora, um episódio, só para responder diretamente, fazer um comentário, né? Não vou responder, mas fazer um comentário. Um episódio próprio dessa questão, talvez um dos mais curiosos desse processo todo, é o Pazuello, né? O Pazuello é um caso interessante de se acompanhar, porque ele cristalizou na figura dele, né, o sentido, né, o sinônimo de toda a política genocida desse governo para a pandemia, como um subalterno do Bolsonaro, mas de todo modo ele é um ministro, e o que o Bolsonaro está fazendo agora é um movimento no qual ele se afasta do Pazuello, né? O Weingarten, a declaração do Weingarten, a entrevista que saiu essa semana do Weingarten, atribuindo ao Ministério da Saúde incompetência e ineficiência, ele não estava falando só da estrutura técnica do Ministério da Saúde, embora para alguns bolsonaristas até possa parecer isso. Ele está responsabilizando diretamente o Pazuello, né? O próprio Pazuello. Então, esse é um movimento muito inteligente do Bolsonaro, é preciso reconhecer, porque ele se afasta do problema e culpabiliza o ministro, que agora está defenestrado. Ele vai criar um problema parcial com os aliados nas Forças Armadas, mas, por outro lado, ele também já trocou a cabeça das três forças, né? E aí é isso aí, então, é verdade. Então a coisa tá, eu acho que ele compra menos desgaste queimando o Pazuello, por incrível que pareça, né? Mas se aproxima do Exército como instituição, né, ao defender o Pazuello. Porque Frank, o próprio Exército quer se afastar de alguma forma da responsabilidade, né, sobre o que aconteceu. E ela está muito claro na pessoa do Pazuello pela sua atuação no Ministério da Saúde. Frank, você queria fazer uma pergunta? Então, faz um comentário para a gente fechar, que eu tenho só 5 minutos. Eu tenho que dar 2,5 para cada um aqui dos nossos convidados. A sugestão de uma pauta futura, a gente falar sobre as corporações, né, a influência delas na sociedade, que o senhor Isso é muito importante. Vamos deixar para o próximo programa. Esse programa foi tão excelente que a gente acabou falando de tantos assuntos importantes e precisaríamos ter mais 1 hora. Você, como é um jornalista da época do jornalismo impresso, me dá uma manchete aí para fechar o programa. A manchete? Vamos ficar atento com a CPI. Ela vai mudar muita coisa no Brasil. Tá aí. Agora eu tenho mais 4 minutos, 2 minutos para cada convidado. Por favor, Daniela, suas conclusões finais. O que mais importante eu gostaria de deixar registrado aqui agora, que a gente acabou não falando por causa do tempo, enfim. Eu acho que eu quero destacar mais uma coisa que você falou, Joel, de passagem, que é o papel do jornalismo, né? A importância de resgatar a independência do jornalismo, né? Essa semana, ontem, saiu no Ombudsman da Folha de São Paulo uma crítica à própria Folha de São Paulo pela maneira como a Folha fez a cobertura ou não fez a cobertura da rede de pedofilia colocada em movimento pelo fundador das Casas Bahia, Samuel Klein, grande patrocinador da imprensa brasileira. Então,
como quem paga a banda de fato segue escolhendo a música, né? E que bom que essa jornalista, que hoje é a ombudsman, cumpriu o seu papel corretamente de apontar a própria resistência do patrão, né, do seu jornal. E destacando a influência do poder econômico na cobertura da imprensa. Na cobertura da imprensa de um caso de violência contra crianças, meninas e adolescentes brutal, que mostra muito como o poder econômico ele não é só poder político, ele é muitas vezes também a prática da violência e da dominação da nossa juventude. Tá, então, um abraço para o jornalismo independente que não se vende. Muito bem, está aí o destaque dela, Silvio. Matéria da Pública. Uma professora de ciência Matéria política. da Agência Pública. Agora eu queria as suas conclusões finais. 2 minutos para você, Silvio, fazer o seu gran finale do Brasil Cidadão de hoje. Gran finale, né? Bom, primeiro concordando com a Daniela, eu acho que foi muito bem colocado o que ela falou. Joel, eu acho que nós precisamos fazer um papel como imprensa alternativa, como imprensa progressista, de trazer uma agenda que está oculta. Uma agenda assim, que ninguém está trabalhando e que eu acho que é a agenda da transformação social. Por exemplo, eu acho que a gente tem que fazer perguntas que antes eram impensáveis. Por exemplo, nós temos que parar com a mineração no Brasil? Quem que se beneficia da mineração? Ou mesmo assim, nós temos o que o agronegócio beneficia o brasileiro? Eu estou convencido que não beneficia, não é? E são questões estruturais. Ou então, por que nós não podemos ter bancos municipais que na Alemanha ajudaram muito o desenvolvimento local? Nós temos um lobby de grandes bancos que não deixa acontecer isso, né? Então, nós temos uma pauta de mudanças estruturais que vão além da discussão de para onde vai a conjuntura, que é o principal para poder orientar um debate político de transformação da sociedade brasileira, no sentido da busca da equidade, da justiça social, essas coisas todas, né? Então, a minha sugestão, assim, o meu último comentário é: vamos abrir uma nova agenda de debates que seja capaz de questionar alguns fundamentos de como funciona hoje a nossa sociedade? De como a sociedade brasileira está estruturada. Tá aí, o Brasil Cidadão está terminando. Eu agradeço a presença de Silvio Catiabava, diretor e editor-chefe do Le Monde Diplomatique Brasil e parceiro do Observatório do Terceiro Setor. A Daniela Mussi, professora do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Observatório na Brasil Atual. Na pauta do programa, Saúde e o Terceiro Setor. Não perca. E nós ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Ficamos por aqui com Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.